E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Gus e vamos falar hoje de mais um elemento aí ligado à questão população. Uma discussão bastante importante que você vai usar tanto para a geografia, quanto para a história, quanto também para aquelas questões próprias de sociologia e filosofia da sua prova de vestibular. E, aliás, você vai usar bastante também na sua vida. Afinal, é um conceito que ele ainda está na boca do povo, que é a questão do racismo, né, e que tem base na teoria das raças. É importante você ter aí, né, uma distinção, saber a diferença entre raça e etnia. E por que a ciência mudou, né, aí de conceito ao longo dessa história. Bom, lá no século XIX, né, no momento aí de uma expansão do cientificismo, você tem que contextualizar historicamente o século XIX. Século XIX, você tem grandes transformações políticas ocorrendo na Europa, né, também na Américas, é o momento lá das independências das ex-colônias americanas, né, entre elas o Brasil. Você tem o momento também, né, do expansionismo da Inglaterra, depois da França e da Alemanha, do chamado neocolonialismo, então conquistando as regiões da África e da Ásia e da Oceania. E tudo isso, né, ligado também à segunda fase, ou segunda revolução industrial. E, portanto, é um momento de grandes inovações, de grande expansão da ciência. Então é nesse momento em que você tem, né, todo um conjunto de acontecimentos e que a ciência ela é muito solicitada, é muito incentivada, e principalmente um momento, né, do reconhecimento de diversos povos pelo planeta, especialmente aí nas expedições no continente africano e pela Ásia, em que uma questão se coloca de uma maneira muito forte. Por que que os seres humanos dos diferentes lugares são tão diferentes, né? E uma preocupação muito forte com relação, né, por parte principalmente dos cientistas que são europeus, que é tentar classificar ou entender qual que é o papel da Europa nisso tudo, né? Há um historiador importante do século XX que ele vai afirmar, né, que os europeus só conseguem se entender como europeus na medida em que eles passam a conhecer os outros, os não europeus, né? E a partir dessa reflexão sobre quem não é europeu e por que não é europeu, passa a se constituir uma ideia geral, né, do que seria então o povo europeu, que entendamos é um povo majoritariamente branco, né, de origem, né, de pigmentação branca, né, mais clara. E daí então há um conjunto de pensadores que vai emprestar um conceito que vai vir da biologia. Penso que todos vocês já ouviram falar de Charles Darwin, né? O pai do darwinismo, do evolucionismo. Então, uma teoria importantíssima para a área de biologia, a ideia da seleção natural, né, e que se aplica a todos os seres vivos. E aí, na época, portanto, né, especialmente um cientista inglês, um antropólogo chamado Spencer, ele vai pegar a teoria do Darwin, que era da biologia, e aplicar para o entendimento das diferenças entre os grupos humanos. Daí nasce, então, o chamado darwinismo social. Qual que é a reflexão que o Spencer vai fazer e que outros depois dele vão contribuir também na chamada teoria das raças? Lá na biologia, você tem a divisão entre grupos e ramificações, né, dos seres vivos. Então, gênero, espécie, raça e tudo mais. Então, ele vai analisar o seguinte, que nós, que somos aí, né, que viemos dos primatas, né, um grupo maior, depois conseguimos nos tornar uma espécie, a espécie humana. E aí, segundo o darwinismo social, a nossa espécie humana, com o passar dos anos, com a sequência da história e da humanidade, foi se diferenciando em raças diferentes. Olha só, os termos são da biologia, espécie, raça. Então, subdivisão de espécie, raça. E, portanto, dessas raças diferentes, aí
né, a análise do Spencer e depois de outros que vão também nessa mesma linha, a ideia de que disso surgiram raças superiores e outras raças inferiores. E aí qual que vai ser o critério, então, utilizado por eles, por esses cientistas do século XIX, para identificar o que eles chamam de superior ou inferior? Uma relação estruturada entre a característica genética de um grupo, especialmente a característica ligada à questão da intelectualidade, e o padrão tecnocultural, ou seja, o padrão tecnológico, cultural, aquilo que é aquela sociedade, que aquele grupo humano materializou em termos de cultura, ou seja, a sua cultura material. Portanto, uma relação entre a característica genética e aquilo que ele produziu materialmente. Disso, então, constrói-se, né, uma referência, né, uma classificação entre aqueles grupos que chegaram do que eles vão chamar de padrões superiores culturais ou aqueles que se mantiveram em padrões inferiores. Vamos entender um pouquinho melhor quais são esses estágios da chamada evolução tecnológica e cultural segundo o darwinismo social, Então, justamente com base no pensamento do darwinismo social, já no século XIX, é montado um esquema daquilo que seria aí o processo da evolução social da humanidade. Seria da seguinte maneira: lá no passado, na chamada pré-história, né, a maior parte dos grupos humanos viviam no estado de selvageria. No estado de selvageria, esses grupos, portanto, viviam de caça e coleta, aquilo que a gente associa ao período paleolítico. E viviam ali em sociedades pequenas, grupos, hordas, como são chamados, hordas humanas, com estruturas de parentesco, ou seja, grupos de parentes mesmo, né? O filho, o pai, pequenos grupos, em prol de uma sobrevivência no meio natural, né? Ou seja, no estado em meio à selva. O que vai ser pensado em termos aí do chamado darwinismo social? Que alguns grupos, né, com o passar dos anos, evoluíram biologicamente e, ao evoluírem biologicamente, superaram essa condição material e, portanto, conseguiram materializar uma outra estrutura social ou tecnológica, chegando então a compor uma sociedade de bárbaros, a barbárie. E aí, essa sociedade passa a viver então uma condição agropastoril, ou seja, ligada à economia agrícola e ao pastoreio, ao cuidado de animais domesticados. E, portanto, estruturado ali em pequenas comunidades ainda rurais. Agora, nesse momento aí, já se tem vamos dizer assim, um pensamento religioso, ou um tipo de religiosidade, onde se associa a figura de espíritos da natureza, ou seja, o chamado animismo, ou seja, a ideia de compor ou imaginar espiritualidade associada à natureza. Seria, então, uma maneira de entender um processo evolutivo cultural, sendo que esse processo evolutivo cultural estaria ligado à característica genética desses grupos humanos. E, portanto, aqui a gente já faz uma divisão, onde alguns grupos, segundo essa teoria, não evoluíram biologicamente e, por não evoluírem biologicamente, continuaram mantendo uma mesma estrutura cultural e material, em estado de selvageria, enquanto que outros evoluíram biologicamente e, ao evoluírem biologicamente, passaram a constituir um outro modelo cultural e material. Bom, alguns, então, permaneceriam também em estado de barbárie, enquanto que outros evoluiriam mais ainda biologicamente e, ao evoluírem biologicamente, passariam a constituir um outro modelo social, cultural e material, que seria aí o estágio
de civilização. Nesse momento, então, esses grupos biologicamente mais evoluídos passariam a compor sociedades complexas. Sociedades estas que teriam uma estrutura hierárquica da sociedade mais montada, compondo aquilo que a gente chama de Estado. O Estado, então, como uma estrutura administrativa de um grande território de um povo, justamente porque, nesse momento, essas sociedades civilizadas passariam a ter a necessidade de anexar mais territórios e, portanto, de também dominar povos que, inclusive, não aqueles evoluídos, compondo nessa estrutura do Estado. Nesse padrão, já tem uma reflexão mais evoluída do ponto de vista religioso, metafísico, e, portanto, já há a ideia de uma religião oficial ligada a esse Estado, dando, então, coesão social, como diria aí um sociólogo, que é o Durkheim. Dentro desse modelo de civilização também, já se estrutura uma economia bastante complexa, onde você tem uma divisão social do trabalho, né, com muito mais tarefas diferentes. E, portanto, a tarefa do comércio é aquela tarefa de conectar as diferentes atividades de trabalho e, portanto, realizar ali as trocas, né, de trabalho e serviço. Dentro desse modelo de civilização, portanto, já é possível imaginar o uso da moeda, por exemplo. E nisso, na medida em que o comércio se torna importante e que o Estado e a religiosidade exigem também sedes, você tem aí uma vida urbana muito mais intensa. Logo, civilização está associado à ideia da urbanidade, enquanto que a barbárie associado à ruralidade. E nisso tudo, você tem uma vida material muito mais complexa, trocas culturais, né, e domínio político, territorial e cultural por conta dessa centralidade do Estado e da religião. Bom, é claro que essa associação entre modelo cultural e característica biológica do grupo dominante, e isso vai ser, né, aplicado para entender ali o papel da Europa em relação a outros grupos humanos do século XIX. Então, por exemplo, essa teoria da evolução social, né, da humanidade, que define ali padrões de civilização como sendo um dos grupos ou raças, portanto, mais evoluídas ou superiores, vai justificar a ocupação, né, europeia sobre continentes, como a América, a África e a Ásia. Do tipo assim, já que os europeus constituíram as raças superiores, é notório a eles, que já constituíram um modelo de civilização ou de sociedade complexa, que eles precisem avançar território e, portanto, eles têm uma missão, que olha só, interessante, que é a missão de ensinar, né, características e valores da cultura civilizada a povos que ainda vivem no estado de barbárie ou selvageria. E nisso, portanto, há uma justificativa positiva para a dominação europeia sobre os outros continentes, que é o que está acontecendo, aliás, que já vinha acontecendo com o colonialismo na América e que passa a acontecer no século XIX com o neocolonialismo, né, no continente africano e em territórios asiáticos. Portanto, a preponderância das raças superiores brancas, ela é positiva, segundo essa teoria, né, para espalhar o modelo de civilização sobre outros grupos da humanidade. E nisso eu tenho uma distinção, né, entre aquilo que é o inferior e o superior. E olha só, superior ligado ao urbano, inferior ligado ao rural ou à selva. Isso, é claro, tem toda uma base também, que já não é do século XIX, mas é um pouco mais lá para trás. Remete, por exemplo, à figura da filosofia do Francis Bacon, a ideia da superação do homem sobre a natureza, né? O homem conseguindo vencer suas limitações naturais. Então, a ideia de que a sociedade civilizada é uma sociedade muito mais carregada de humanidade do que, propriamente, as organizações culturais ligadas à barbárie e à selvageria.
E nesse sentido, no sentido da evolução, seria claro, né, do ponto de vista positivo, que somente os modelos mais avançados deveriam sobreviver, uma vez que os modelos culturais ligados à selvageria e à barbárie, eles estão associados ao atraso, àquilo que a civilização já fez e já superou. Logo, essas outras sociedades que ainda vivem em selvageria ou barbárie deveriam mudar o seu padrão cultural, mesmo que não tivessem a genética própria para aquilo. Daí a ideia da missão civilizatória, né? Onde o branco europeu deveria ensinar os povos inferiores, de raças inferiores, a serem, né, civilizados. Olha só que interessante. Tudo bem? Vamos avançar para entender o que isso vai dar. Muito bem. E aí, se todo aquele pensamento ligado ao darwinismo social, ele estava muito enraizado a todos os processos culturais, políticos, econômicos, né, do momento lá do neocolonialismo, a expansão imperialista das grandes nações europeias, aquilo tudo ligado às políticas nacionalistas, né, a ideologia nacionalista muito forte, que era própria, né, do período imperialista do final do século XIX e começo do século XX, tudo aquilo vai, né, vejam bem, que vai ser importante, né, a teoria das raças. Ela vai ser um escopo importante para a expansão do Império Britânico, para o expansionismo alemão, francês, enfim, de todas as nações europeias, para a divisão do continente africano entre essas nações, para a dominação da China, enfim, de todas as regiões da Ásia, da Oceania. Porém, a gente sabe no que tudo isso deu. Isso, né, a expansão imperialista resultou na Primeira Guerra Mundial, né? Então, momento ali de grande choque entre os interesses dessas grandes nações. Tudo isso pautado, né, nessa ideologia nacionalista muito forte. Ok, acaba a Primeira Guerra e aí você já tem toda uma reflexão no mundo com relação aos vários motivos daquilo que levou à guerra. No entanto, há também a ascensão de um novo nacionalismo na Europa, o chamado nazifascismo, né? Então, o nazismo na Alemanha, a Alemanha que sofreu com a derrota da Primeira Guerra, e a Itália, que passou por várias transformações também, que são resultado também da sua posição durante a Primeira Guerra, e tudo isso vai reacender a parte 2, né, que vai ser a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, justamente nesse momento aí, né, por consideração a tudo o que aconteceu com a Primeira e a Segunda Guerra, a toda a matança, a segregação, aos problemas ligados aos exageros, né, da aplicação da teoria das raças, feita pelo Partido Nazista na Alemanha, a matança, o genocídio de judeus, ligado justamente a essa teoria de raças, né, da distinção entre raça branca, os arianos, né, o arianismo alemão, em relação a outros grupos que eles consideravam como raças. Tudo isso vai gerar uma nova reflexão e aí a ciência aí do século XX vai contribuir para pensar se a teoria das raças estava correta ou não. Isso vai nascer, então, justamente pós Segunda Guerra, o relativismo cultural. Relativismo que tem também influência do relativismo lá da física e da matemática do Einstein, mas tem influência em diversas outras áreas científicas, que vão pensar, por exemplo, a questão de que as sociedades elas são diferentes entre si no tempo e no espaço, e que cada sociedade deve ser entendida a partir dela mesma, e não em comparação com outras sociedades. Portanto, a classificação, né, que era feita lá no darwinismo social, ela teria que ser descartada. Outra coisa, começa a se pensar aqui a partir daquilo que são as inovações, as descobertas da ciência médica e especialmente da genética, que aí vai ter, né, algumas descobertas importantes que são do século XX. Uma em especial que vai tentar testar a teoria das raças com relação à composição do genoma.
né, ou da estrutura genética. E nisso vai se verificar o seguinte, que não há grandes diferenças entre a estrutura genética de um negro ou de um branco. Você tem diferenças de fenótipos, mas não de estrutura. Logo, não somos raças diferentes, e sim uma mesma espécie com, né, fenótipos diferentes. E daí, então, por conta das descobertas da genética, você tem a quebra total do pensamento de subdivisão da espécie humana, portanto, da teoria racista. Daí, então, que vai surgir um dilema. E agora, então, como explicar as diferenças entre os grupos diferentes que compõem a população mundial? Surge, então, né, um termo que, na verdade, já existia, mas que vai servir para explicar essa diferenciação, que é o termo etnia. E o que o termo etnia ele tem, né, nas suas características? A ideia de que a etnia ela é um grupo humano que tem características culturais históricas próprias, singulares. E, portanto, esse grupo, ao ter, né, constituído uma ocupação de um território isolado no espaço e no tempo, durante um tempo, esse grupo passou a construir uma história própria, uma linguagem, valores, religiosidades, e tudo isso cria, então, a distinção, né, cultural desse grupo em relação a outros grupos. Portanto, uma etnia ela é um grupo humano que é diferente de demais outras etnias. E logo as populações mundiais são compostas aí de várias etnias e entre elas você tem também subdivisões que vão acontecendo, daí a ideia da etnogênese, formação de novas etnias, e também existem os processos em que etnias diferentes se juntam, né, formando aí povos, né, daí a composição dos povos, né, que existem pela face da Terra. Tudo bem? Da ideia do relativismo cultural, então, há uma quebra, né, do pensamento da teoria racista. Disso tudo, você pode ficar com a reflexão, que se de alguma maneira você leva adiante um pensamento racista, no sentido aí pejorativo mesmo, né, de imaginar que alguém, por ser de uma cor de pele ou de uma origem genética diferente de alguma maneira em relação à sua, significa que você pensa conforme o modelo científico do século XIX. Né? Então é bom atualizar um pouco a reflexão com relação a tudo isso. Tudo bem, minha gente? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula.